Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do canal do Estúdio Podcast Niterói. Meu nome é Lucas Santos, sou proprietário desse estúdio e hoje tenho a honra de apresentar o nosso primeiro episódio ao lado da minha esposa, Luciana Santos, né, amor? Que está comigo junto desse empreendimento. Nós dois somos empresários deste local e agora a gente vai começar a trazer diversos convidados sobre assuntos interessantes aí, populares, né? Assuntos popularmente interessantes e que a gente acha que são de relevância, né? Isso mesmo. E hoje eu tenho a honra de trazer dois convidados que também são um casal. Eles têm ali tudo a ver em termos de áreas de atuação. São um casal que atuam de forma complementar, né? Eu tenho a honra de apresentar para vocês o Dr. Prado, Dr. Jonatas Prado. Ele é especialista em harmonização orofacial. E a doutora Laísa Padão do Prado, que é especialista em direito médico e da saúde. E eu quero passar a palavra para eles, para fazer as honras. E é isso. Vamos lá, pessoal. Gente, que bom estar aqui com vocês. Prazer. Antes de mais nada, agradecer o convite. Além de estar tudo muito lindo aqui, sermos muito bem recebidos. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Compartilhando ideias, Obrigada. compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Quero agradecer demais o convite de hoje. Muito bem acompanhado com vocês e com a minha esposa. Linda e maravilhosa aqui. Obrigada, gente. Obrigada por essa honra, esse convite maravilhoso. Tá tudo lindo aqui. E a honra é toda nossa de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a nossa vida, a nossa vivência. Então, Prado, conta pra gente como é que foi a sua jornada de se tornar dentista até ser um especialista em harmonização orofacial. Como é que foi isso aí? Cara, uma história bem longa, né? Começou em 2014, quando eu iniciei a faculdade de odontologia. E já tinha uns 2 anos que eu venho me preparando, né, fazendo algumas provas, concursos, e já tinha vindo de um trabalho de carteira assinada, larguei a minha vida que eu tinha para poder me dedicar a isso. E durante a faculdade eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia como é que ia ser minha carreira, fui muito impulsionado pelo meu padrasto na época. E aí, durante o trajeto na faculdade ainda, eu descobri várias especialidades, né? Eu sempre gostei muito da parte da estética mesmo, né? E dentro da odontologia até então existia apenas a especialidade da dentística, que era algo que realmente assim, eu me sentia mais, tinha mais afinidade com aquilo. E aí a harmonização orofacial, essa especialidade ela ainda não existia. Muita gente falava sobre isso, né? Existiam muitas polêmicas, não era reconhecida ainda pelo MEC como uma especialidade. E aí, num dia, eu assisti uma palestra sobre harmonização orofacial e eu estava no sexto, sétimo período. Eu falei, caramba, é isso que eu quero. Eu quero fazer isso, eu quero deixar as pessoas mais bonitas, eu quero cuidar da pele das pessoas, eu quero fazer elas se sentirem melhor. E daí, então, eu decidi que eu ia fazer a harmonização orofacial. E a partir desse momento, eu comecei a buscar treinamentos, pessoas também que já faziam isso, né? Não era comum achar muitos dentistas assim, né, no mesmo lugar que eu que queriam fazer isso, porque Imagina. os próprios professores ainda na faculdade tinham muita repelência a isso, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o meu TCC, foi um tema relacionado ao uso de toxina botulínica, né, o Botox, para função terapêutica antes de fazer um implante dentário, por exemplo, de carga imediata. E aí foi bem polêmico, porque os professores da banca assim, ficaram questionando diversos tipos de assuntos, ali, artigos, enfim. Foi bem polêmico, tirei 10, Graças a mas Deus. foi bem legal. E aí, quando eu saí da faculdade, antes mesmo de eu terminar a faculdade, eu já estava fazendo alguns cursos, buscando um pouco mais sobre isso. Já saí da faculdade, fui trabalhar numa clínica como dentista durante 3 meses. Nessa clínica eu fiz uma limpeza nos dentes, fiz acho que uma cirurgia de uma extração de um dente e eu ganhei R$ 300 nesses 3 meses, porque eu não podia fazer nada que fosse de harmonização orofacial. E aí até que então chegou uma paciente lá da clínica para fazer preenchimento labial. E eu sabia fazer preenchimento labial. Eu falei, pô, eu quero fazer. E a dentista, a proprietária da clínica, me convidou ali para fazer esse procedimento. Eu fiz, a paciente adorou.
ela também amou. Então, a partir daquele momento, eu só fazia preenchimento labial na clínica e os outros procedimentos. Só que, assim, pra mim, poxa, eu queria fazer mais, sabe? Uhum. E eu percebi que nesses meses, eu falei, poxa, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. Aí fui convidado por uma outra pessoa para atender na clínica dela, fazer botox, preenchimento, aquela coisa toda que estava super em alta. E, cara, foi assim, foi fluindo, né? Isso tudo na cidade de Maricá, cidade que eu passei 10 anos da minha vida. E ao mesmo tempo, assim, acontecendo muitas coisas, né? Eu cantava sertanejo, no meio da faculdade comecei a trabalhar com música também. Caramba, Então, deu uma volta, né? nossa, foi assim, foi extraordinário. Foi algo bem, bem longo, né? E isso também me ajudou muito, né? Então as pessoas me conheciam nos shows, elas iam até o show, conheciam lá, na época, o Johnny Fernandes, cantor sertanejo, e depois iam para o consultório. Então, assim, isso me ajudou muito a ser conhecida na cidade. Isso já em 2018, 19. E depois disso, eu decidi, sim, fazer uma especialização, realmente, assim, sabe, me aprofundar nisso. Peguei ali o início, logo depois que foi reconhecido pelo MEC. Entrei numa especialização, fiz a especialização, me formei, fiz a apresentação do TCC. Foi algo, assim, com muitas dificuldades, né, durante esse período todo. Mas hoje sou sim um especialista, né, reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Não é só um título de Instagram, né, é realmente um título que eu Uhum. recebi. Mas eu acho que, Lucas, além de ter um título de especialista, né, acho que não só um papel, a gente, com o passar do tempo, né, com a experiência, com os casos que a gente vai lidando com os pacientes, isso também vai trazendo autoridade, né, ela vai sendo construída. Então, para mim, esse título é muito importante. Ele permite com que eu possa atuar nessa área, mas mais importante do que tudo isso é a autoridade, né? É a confiança que os pacientes têm em mim, é tudo isso que foi construído. E isso não tem como a gente comprar, né? Não existe outra maneira a não ser realmente o tempo, a construção, a confiança, aprendizado, tudo isso para mim foi assim, é o que eu dou muito valor ao meu diploma, a minha certificação na pós-graduação e também a autoridade que foi construída durante esse tempo. Isso é muito legal, né? Uma história de alguém que começou do zero, né? Empreendendo na área e hoje já tem resultados visíveis, né? Tanto nos pacientes, com uma série de pacientes com super realizados, te vê lá nas suas redes sociais, até os comentários super positivos. E como é que foi, assim, a tua construção do teu próprio consultório, da tua clínica? Porque você sair de R$ 300, né? Para ter hoje uma clínica própria, com certeza não foi ganhando R$ 300 por mês. Na verdade, em 3 meses, né? Verdade. Se eu dividir, deu R$ 100 por mês. É. E assim, hoje, né, para quem não me conhece, hoje entra lá no meu Instagram, vê como é que é um pouco da minha vida, acompanha um pouco do que eu posto lá, né, que eu falo. É, muita gente acha assim, pô, o cara veio de uma família rica, o cara tem um pai que foi dentista, ou isso, aquilo, ou teve o patrocínio ali, né? Mas na verdade não foi nada disso, né, cara? A minha história, ela foi uma história assim de superação, uma história onde eu nasci num ambiente que não tinha probabilidades, né? Muitas chances de eu fazer o que eu faço hoje. A minha mãe, ela era vendedora da Avon, meu pai serralheiro. Nasci dentro de uma comunidade, Jardim Moriçaba. É uma família assim, graças a Deus a gente nunca passou fome, né? Mas a gente sempre teve muita dificuldade durante a vida. Foram momentos assim que realmente foram desafiador pra gente, né? Pra nossa família. Mas eu acredito que esse era o plano de Deus também, sabe? Isso estava escrito no coração de Deus. E eu também tive pessoas ao meu lado que puderam me auxiliar. Tive muito temor ao Senhor também. E durante esses longos anos, né, foram vários desafios. Eu lembro que quando eu ainda saindo do ensino médio pro ensino, do ensino fundamental para o ensino médio, os meus pais estavam ali no período de separação, né? E aí eu comecei a trabalhar logo em seguida, já com 18 anos, foi meu primeiro emprego de carteira assinada lá na Barra da Tijuca, como auxiliar de conferência numa empresa Uhum. administradora de bens. E antes disso, nesse mesmo momento, né, eu trabalhava como motoboy nos finais de semana, fazia um curso de TI, trabalhava também consertando computador, fazendo extra ali, né? Então, eu saía de Campo Grande, onde eu morava, ia para Barra da Tijuca de moto ou de ônibus, né? Depois ia para o centro do Rio, depois voltava, e no final de semana fazia entrega. Mas, assim, isso tudo eu não vejo como coisas ruins, né? Foram realmente, assim, a construção disso, né?
Já fui camelô também, já trabalhei no camelódromo de Campo Grande, vendendo camisa, fazendo extra no final de ano, né, pra ganhar um dinheirinho ali. Já fiz muita coisa, Você cara. esqueceu o locutor. Já fui Sua locutor. Eu locução. trabalhava em rádio, né? Eu fui convidado, assim, pra ganhar. Pô, cara, era tipo R$ 80 por mês que eu ganhava, mais ou menos, sabe? Isso em que ano? Eu tinha 13 anos, 14 anos, pô, bota aí 2005, 2010 ali mais ou menos, né? Nessa Aham. época. Piscineiro também, animador de Nossa, festa. foi muita coisa, assim, que não dá nem pra listar aqui, mas em cada momento da vida eu sempre busquei, assim, empreender, cara. Eu já vendi perfume, já fiz perfume pra vender, já coloquei anúncio no OLX pra poder limpar jardim e limpar piscina. E as pessoas não sabem disso, né? Elas acham que, assim, hoje, pô, o cara veio de uma família rica e não é bem assim. Mas eu sempre tive no meu coração a certeza de que ia dar certo, que eu ia fazer sucesso, que eu ia fazer tudo que eu faço hoje, que eu ia ter tudo que eu tenho hoje. Não sabia como, mas eu sabia que isso ia acontecer. E aí, quando eu, ainda nessa empresa, né, trabalhando lá como auxiliar de conferência, como motoboy, aquela coisa toda, eu fui convidado pelo meu padrasto, na época, a fazer uma faculdade. Falei, cara, estuda e tal, a gente ajuda aqui, sai do emprego. Eu falei, pô, como assim? Vou deixar de ganhar meu super salário aqui, um salário mínimo, na época era R$ 780, mais ou menos, né? Eu falei, pô, como assim? Deixar minha moto, meu Deus. E foi uma decisão bem, bem difícil para mim. Eu conversei na época com uma pessoa, amiga, dessa empresa. Falei, olha, apareceu a oportunidade, meu padrasto me chamou para morar com ele lá, né, com minha mãe, com meu padrasto, lá em Maricá, para poder fazer um preparatório para uma faculdade, provas e tudo mais. E assim, eu vou só estudar. O que que você acha? Ela falou assim, olha, essa frase eu guardo no meu coração, eu lembro como se fosse hoje. Falou assim, ó, a oportunidade, ela passa 3 vezes na vida. A primeira, ela passa de cabelo grande, fica fácil de você segurar. A segunda, ela já passa já com cabelo curto, já fica um pouco mais difícil. A terceira, ela passa careca. Então, quanto mais rápido você aproveitar essa oportunidade, Verdade. mais rápido você vai desenvolver. E eu falei, cara, ok, não vou deixar ficar careca, não. Apesar de daqui a pouco tá chegando a minha hora. E aí Esperto. eu tomei essa decisão. Fui morar lá em Maricá com os meus pais, né, meu padrasto e minha mãe. E durante um ano preparatório, fiz várias provas, aí consegui. Fiz um vestibular para a faculdade de odontologia, passei também para UF em farmácia, fiz ao mesmo tempo farmácia, odontologia e por fim consegui, fiquei em odontologia, né? E essa faculdade eu fiz pelo FIES, um programa estudantil do governo. Até hoje eu pago o FIES, né? Então foi o que me facilitou fazer a faculdade. No meio da faculdade, meu padrasto sempre me ajudou, né? No meio da faculdade, meu padrasto faleceu. Então, a gente ficou sem nenhum tipo de renda, né? Que baque emocional também, não é só Foi nem difícil, assim, a no início. renda. E ele não deixava eu trabalhar, ele falava, pô, você tem que estudar. E, assim, eu super entendo isso hoje, né? Mas a gente ficou sem nenhuma renda. Eu cantava sertanejo na época e, assim, foi o que ajudou. Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, poxa, eu vou parar, vou desistir, vou ficar com a música e tal, vou ganhar mais, porque agora eu não ganho nada na faculdade. Ele falou, não, meu filho, continua, vai em frente, você vai conseguir. Faltavam mais ou menos um ano e meio, 2 anos, né? E aí eu consegui completar o curso com muito sacrifício, me esforcei muito. Durante o curso, né, algumas matérias eu não tinha dinheiro para comprar o material todo, né? A faculdade de odontologia é uma faculdade cara, os materiais são materiais caros, né? Então era assim, 4, 5, 8 mil reais de material e eu não tinha. Meu padrasto assim me ajudava, algumas pessoas também me ajudavam. E eu fui para uma aula, e nessa aula prática, era uma prova prática, né? A gente tinha que apresentar ali os materiais com manequim e tudo mais. E aí a professora falou, ó, cada um tem que ter o seu material. E eu tinha pegado emprestado com uma outra aluna, né, de um outro horário. E ela falou, ó, você não lembro o nome dela, você é Laís? Eu falei, não, eu sou o Jonatas. Ó, então seu nome tem que estar aqui. Eu falei, não, eu peguei emprestado, não, tem que ser seu. Eu falei, olha, mas eu tô aqui. Ela, não, tem que ser seu. Falei, poxa, mas eu não tenho condição financeira de ter todos esses materiais que estão aqui na lista. Ela foi e falou assim pra mim, ó, no meio de todo mundo. Se você não tem condição de comprar todo o material, tranca sua faculdade e quando você tiver dinheiro, aí você volta. Que E me absurdo. deu Absurdo. zero. Me Que deu zero e eu reprovei absurdo. nessa Que matéria. absurdo. Que absurdo. Nossa, foi assim bem triste pra mim, sabe? Isso foi um dos episódios, mas isso pra mim acho que virou um combustível, sabe? E graças a Deus, aí nos períodos a gente fiz a matéria com outro professor e tal, né? E as pessoas me acompanhavam também, e sabiam um pouco da minha história, assim, né? Nunca fui vítima, nunca me coloquei nesse lugar, mas sempre compartilhei isso até pra, assim, né?
ter um desempenho melhor. Concluí a faculdade. Minha mãe me ajudou bastante também nesse período, né? Minha família, os amigos, o trabalho também com a música. E ao mesmo tempo fazendo tudo, cara. Rodava no Uber também para ganhar um dinheiro extra. Às vezes eu ia pro show, no meio do caminho do show, né? Botava aquele Uber que você coloca, tipo, daqui pra lá pro Rio. Às vezes pegava um passagem cheio de caixa de som, violão dentro do carro. Ninguém entendia nada. Aí foi assim, cara. E por muito tempo foi assim. E graças a Deus, né? Esse tudo passou. Foi um momento, assim, de muito amadurecimento. Hoje eu dou muito valor, sabe, a tudo que foi construído, né, pelo tempo, né, por tudo que eu passei, porque talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não seria quem eu sou hoje, né, eu não daria o valor que eu dou hoje, eu não teria o casamento que eu tenho hoje, né, a gente se casou no civil tem quase um mês, né, estamos aí muito perto de casar, fazer a nossa cerimônia religiosa. E eu lembro que nem casar eu achava que eu era capaz, sabe? Assim, eu não conseguia enxergar assim. Falei, pô, caramba, e era tudo muito longe, sabe? Eu queria ter um carro, falei, pô, não, isso não é pra mim. Eu lembro quando eu passava de moto, por exemplo, para ir pra Barra da Tijuca, saindo de Campo Grande, ou então até de ônibus, né? Na época nem existia o BRT. Eu passava na frente da loja da Land Rover e falei assim, caraca, maluco, nossa, assim, que carro lindo, nunca tinha visto aqueles carros na minha vida, Porsche e tal. Eu falei assim, nossa, que maneiro. Eu olhava assim os prédios e falei, nossa, quem mora aqui deve ser muito bem de vida, né? Aquela coisa toda assim. Mas tudo ao mesmo tempo muito longe. E eu nunca imaginei, cara, que um dia eu ia estar passando por esse mesmo lugar, só que de carro, né? De moto, uma moto importada, um carro importado. E trabalhando, olha que incrível isso, trabalhando no mesmo shopping, no mesmo lugar que eu trabalhei há 12, 15 anos atrás, numa sala que eu alugava, lá no Downtown, onde era essa empresa que eu trabalhava. E hoje, cara, por honra e glória do nome de Deus, eu tenho uma clínica especializada em tratamentos de rejuvenescimento facial na Barra da Tijuca. Somos hoje referências, né, buscado por muitos pacientes, né? No Lead America Business. É business? Business. E, cara, eu não sei, assim, sabe, em que momento da minha vida isso passou na minha mente, mas eu só sabia, assim, vai acontecer, vai dar certo, né, vai fluir. E, nossa, lembrando de tudo isso, assim, eu chego a me emocionar, né, porque foram dias difíceis, dias que eu assim, cara, eu falei, cara, vou ter que voltar para casa, lá para Campo Grande, ou então, quando eu já tava no consultório da Barra, falei, pô, vou ter que voltar para Maricá, porque tudo era muito, sabe, tinha que escolher, não tinha aquela coisa assim, tipo, muitas opções, não. Só tinha uma opção, ou é isso ou não é. Não existia assim, tem várias clínicas aqui para escolher, não, era isso ou era. E até para ir para essa clínica, né, da Barra da Tijuca, que as pessoas olham hoje lá, vem tudo muito bonito, olham lá a clínica linda, com massageador de pés, cafezinho, né? A gente ainda Pão não de tem. queijo com requeijão. Nossa, o pão de queijo. Vários mimos, né, amor? Nossa. Vários mimos. A gente ainda não Luciana que ama os mimos as clientes de Luciana, os pacientes amam os mimos da. Eu ainda não dela tenho um também. biscoito personalizado, mas vai ter. Isso. Vai ter daqui Em a pouco. breve. Vamos ter. Mas assim, as pessoas chegam lá, elas ficam encantadas, porque a clínica realmente é muito bonita, né? E só que elas não sabem que naquele momento eu tinha que escolher. Ou eu saía de Maricá, onde eu morava, e eu ia para uma clínica, alugava uma clínica na Barra, ou eu alugava um apartamento, porque eu tinha que sair da casa de Maricá, não tinha mais como ficar lá, eu precisava sair de lá. A casa estava passando por vários problemas, né? Enfim. E aí eu tomei essa decisão. Falei, bom, vou alugar a clínica lá no centro, lá na Barra da Tijuca. E aí eu comecei a morar dentro das clínicas. Então, eu fiquei durante 4 a 6 meses, mais ou menos, dormindo na clínica. Eu dormia na clínica de Maricá e eu dormia na clínica da Barra. E de vez em quando eu ia lá para casa da minha mãe. Nessa época ela já morava em Campo Grande e eu dormia lá na casa dela. E no dia seguinte o paciente chegava, eu pegava o colchão, enrolava. Chegou assim. cedo, né, doutor? Doutor é sempre pontual, tá sempre aqui antes de mim. Nossa, você tá sempre aqui, né? E aí eu ficava lá, cara. E, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, cara, pô, mas, cara, eu fazia isso tudo com muito amor, sabe? Tinha dias que eu chorava muito, eu queria muito ter o meu espaço. Imagina. Eu lembro que a minha secretária, ela chegava e falava assim, doutor, olha só. Ela me chamava assim, amigo, como é que você vai conhecer uma pessoa, uma namorada, e você vai falar pra ela que você dorme dentro da clínica, que você mora na clínica, né? Eu falei, olha, se eu falar isso pra ela correr, ótimo, que bom, né? Que ela não vai querer estar comigo, tudo bem. Se ela não entender isso, tudo bem.
E aí, cara, foi engraçado, porque foram uns 4 meses. E a minha clínica lá, ela tem vários armários, sabe? Muitos armários, essa da Barra. Aham. E aquilo ali Era virou... nessa que você dormia? A É, mesma que você tá hoje? exatamente. E Aham. aí ali era o meu guarda-roupa, né? Que eu botava vários sapatos, roupas ali dentro. Ainda bem que eu tô com a minha advogada aqui pra me proteger, né? Mas foi um período assim, é como se fosse uma transição, sabe, na minha vida. E, cara, eu dou muito valor, sabe, a tudo que eu faço hoje, a cada material, cada instrumento, cada paciente, sabe? Mas foram dias que eu achei assim, caramba, será que é isso mesmo que eu tenho, sabe, que eu escolhi fazer, sabe? Tinha dias que eu pensava assim, caramba, será que realmente é isso? Será que eu tô no lugar certo? E aí, todas as vezes que eu queria realmente assim uma resposta, as minhas orações, eu ajoelhava, sempre tive muita fé, Lucas. Eu sempre fui cristão, né? Fiquei uns 10 anos assim um pouco afastado. Sempre fui, nasci na igreja, fui batizado na igreja, mas Uhum. assim, durante esses 10 anos eu fiquei um pouco afastado, cantando sertanejo na noite, bebida, aquelas coisas todas. E aí, quando eu fui pra Barra, eu conheci pessoas com uma nova mente. Então, assim, acho que aí nesse momento as coisas já começaram a mudar. E aí, conheci pessoas que eram de outras igrejas, aí eu fui visitando uma igreja, conheci a igreja, e aquilo ali foi abrindo a minha mente, muitas pessoas conversando comigo, eu sempre fui uma pessoa assim, gosto muito de falar, né, vocês podem perceber, inclusive. E, cara, ela me falou, uma vizinha minha me falou assim, cara, se você não tem o controle sobre o seu corpo, né, sobre a sua mente, sobre o que que você vai ter controle? E eu tava passando por um momento assim que eu queria realmente assim estar com Cristo, mas eu não conseguia, né? Tinha várias coisas que me prendiam. Eu falei, é verdade. E aí dali em diante começou uma nova caminhada também. E essas pessoas que eu fui conhecendo, né, amigos, os cursos, os treinamentos, os congressos, tudo isso foi abrindo a minha mente. Eu também fui trabalhando em mim o orgulho que eu tinha de não perdoar as pessoas, de não conseguir confiar nas pessoas. Então, tudo isso foi talvez uns 2 a 3 anos sendo trabalhado. Ô Prado, você acredita então, na sua vida profissional, que você tem uma missão de transformar vidas através da beleza, através da estética? Porque a gente sabe da importância, né, da autoestima, né? A pessoa se ver de modo que ela goste do que olha no espelho, né? Eu gosto do que as pessoas, né, acham quando olham para ela. Por exemplo, eu olho para minha esposa, eu gosto muito do que eu vejo. Que bom. Então, é, a importância, como é que você vê essa questão da missão profissional Sim. para a vida das pessoas? Então, hoje eu tenho uma empresa de educação que ela é focada exatamente em cuidar dessas pessoas, né? Eu acredito, Lucas, que todo mundo tem um propósito em todas as áreas da vida e, sem dúvidas, o profissional. Hoje a gente acredita que todo profissional, seja ele o dentista, o médico, o biomédico, o enfermeiro, seja lá quem for, todo ele tem um propósito. E que ele também tem um potencial, ele tem algo dentro dele único. E hoje nos nossos treinamentos, né, nas mentorias, a gente sempre visa trazer isso, buscar isso de dentro dessa pessoa, desse profissional. Porque a técnica, né, essa parte de ensinar a técnica, de injetar isso, o YouTube ensina isso. Existem muitos treinamentos, muitas pessoas que falam sobre isso. Agora, assim, você exercer o seu principal papel, a sua principal função, você trazer aquilo que é de melhor o seu, viver aquilo todos os dias, né, entregar isso no consultório, entregar isso no seu negócio, é o que realmente a gente acredita, né? Isso que nos faz também ser diferente hoje no mercado. Ah, legal. Então hoje você já está ministrando cursos, mentorias com a bagagem que você tem aí profissional, né? Sim. Hoje a gente tem, além da unidade da Barra, a gente tem a unidade também de Maricá. Nosso instituto é ali na Barra da Tijuca, no Lead America Business. E a gente recebe profissionais hoje do Rio de Janeiro, do estado todo. A gente tem pessoas que vêm tanto aqui da região de Niterói, São Gonçalo, de Itaperuna, alunos que são de Maricá, Cabo Frio, enfim, de muitos outros lugares. Inclusive, também já recebemos profissionais de outros estados também. E é engraçado, né, falar isso. Mas, cara, é algo extremamente muito único que a gente busca entregar para esses profissionais. E tudo isso começou quando uma pessoa me pediu ajuda. Então, assim, eu falei, caramba, eu preciso ajudar essas pessoas, né? Porque eu achava que o que eu falava assim, era só, sabe? Você nem imaginava, então, que um dia hoje você seria mentor, né? Se você seria professor de outras pessoas. Foi uma coisa assim meio que
natural, né? Aconteceu. Aconteceu. E eu sempre gostei de falar, né? Sempre gostei de opinar sobre as coisas, mas isso realmente foi algo natural. E aí volta naquilo que eu te falei, né? Então, eu pensei assim, poxa, será que eu realmente estou muito novo para começar? Será que as pessoas vão realmente querer fazer o meu curso, meu treinamento, né? Surgiram várias dúvidas. E a resposta foi realmente a busca dessas pessoas por mim. Então, assim, naturalmente isso foi acontecendo. É lógico que com o tempo a gente vai aperfeiçoando, né? Tanto a parte técnica, a parte teórica, gestão, enfim, posicionamento. E hoje é isso que a gente procura fazer, né? Atender todas as demandas, fazer com que esses profissionais, né, que nos buscam, eles saiam de lá satisfeitos, saiam de lá realizados. Eu tenho exemplos, né, de profissionais que foram e fizeram nossa mentoria e que hoje estão fazendo muito sucesso mesmo, ganhando muito dinheiro e estão realizados, né? Estavam até mesmo frustrados na odontologia, em outras profissões, e através do curso do Ultimate Health, da mentoria, eles abriram os olhos, né, enxergaram novas oportunidades, tiveram confiança, fizeram a parte prática, teórica, aquilo tudo, né? E estão comigo até hoje, inclusive, né? Legal, Então, legal. isso é muito bom. Só para entender, então, hoje, além da sua trajetória profissional como especialista em harmonização orofacial, você também é mentor de outros profissionais da área, né? Sim. E o que você aborda exatamente assim? Qual o foco? Para quem está nos assistindo, de repente tem interesse em aprender um pouco mais contigo, né? Gostou da tua trajetória, da tua história e quer pegar uma inspiração, quer aprender efetivamente. Para quem que você indica, né, o teu curso, a tua mentoria? Hoje em dia, todo mundo quer aprender e fazer estética, né? Mas existem algumas profissões, né? Algumas graduações que vão ali ter realmente essa legalidade, falando assim, juridicamente falando, para poder exercer essa função. Mas hoje, inclusive a Laísa está até aqui para me ajudar nisso, o dentista, o médico, o biomédico, o enfermeiro, Farmacêutico não. farmacêutico não. Então, Hoje, né? Como tá a nossa e assim, resolução. existem vários outros profissionais que fazem. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, ó, o meu conselho é o conselho de odontologia. A todo momento existem mudanças, né, nas leis, nas regras. Então, cabe cada profissional da sua área entender melhor isso. Hoje, dentro do que a gente tem ali o nosso conhecimento jurídico, é isso. É o dentista e o biomédico. São as duas categorias que mais buscam os treinamentos, né? E a gente consegue conversar melhor com essas pessoas, né? Com esses profissionais. E nessa mentoria, interessante é o seguinte, né, que a Laís é profissional na área de direito médico. Sim. Você dá alguma orientação também para os mentorados do Jonatas? Como é que você faz isso? Sim, a gente tem sempre uma aula que a gente fala um pouco sobre o direito médico, né? Que é direito odontológico, que é o direito dos profissionais da área da saúde. A gente sempre explica como é que funciona toda a parte do dever informacional, o que eles precisam ficar atentos, quais são os cuidados que eles precisam ter, né, diante ali de um paciente, a identificação de um paciente problema para ligar o alerta vermelho ali. Sempre consta tudo em prontuário. Então, assim, tem certas condutas que a gente não aprende na faculdade, né? Os profissionais não aprendem. Não Então, mesmo. assim, você vai pra vida Na real. verdade, se nós, como advogados, não aprendemos essas condutas especificamente na faculdade de Direito, temos que procurar cursos de especialização para nos ensinar a parte legal para a gente passar para os profissionais, dentistas, biomédicos. Quanto mais o dentista e biomédico que não sabe nada disso, não sabe nem olhar e Exatamente. entender ele. Exatamente. E aí tem um ponto, né? Porque geralmente o médico, o profissional da área da saúde, ele só vai prestar atenção nisso quando ele já tem um processo. E a gente faz um trabalho totalmente diferenciado faz com que ele evite ter um processo. Então a gente faz todo um direito preventivo, algo bem consultivo mesmo, para que ele venha a diminuir essa chance dele ter um processo. Mas caso ele tenha um processo, ele já está preparado para enfrentá-lo. Isso é bem bacana. Acho que a grande importância de a gente ter uma orientação certa, né? Até pra gente mentorar, eu vejo isso. Falo isso muito com a Luciana, que a gente não precisa estar infinitos passos à frente de alguém para ser mentor daquela pessoa. A gente precisa efetivamente de transparência, honestidade e estar ali alguns passos à frente da jornada, os quais aquela pessoa ainda vai passar. Sim. Né? A gente consegue mentorar, ensinar bastante, né? Dessa maneira. Você não precisa ser um mega ultra especialista do infinito e na prática a pessoa às vezes só quer uma orientação
pontual, mas que é o que vai fazer com que a vida profissional dela tome um rumo completamente diferente. É verdade. Exatamente. É igual a gente pensar, por exemplo, quando eu comecei o escritório, era só eu. Eu comecei o escritório ganhando R$ 0 por mês, literalmente. E aí, depois de um tempo, passou 2 meses, 3 meses, e aí eu comecei com as primeiras assessorias. Então, ter alguém para, naquele momento, falar: olha, não desiste, isso vai dar certo, faz os processos internos dessa forma, segue esse fluxo, é algo que faz diferença, né? Faz com que uma pessoa não desista. Então, eu acredito que basta um passo, de fato, para você estar na frente daquela pessoa e você já pode ser um instrumento ali para ajudar ela a realmente continuar a jornada. Bom, Prado, e qual a sua visão a médio e longo prazo profissionalmente? Boa pergunta, né? Hoje, a gente quer ser reconhecido não só profissionalmente, com as técnicas, né, com tudo que a gente oferece, no Rio de Janeiro, com o melhor instituto e eu como o melhor profissional, mas também no Brasil. Uhum. Eu falo isso porque eu acredito que existe, sim, uma ausência, sabe, de profissionais que querem realmente cuidar daquela pessoa. A gente vê hoje muitos profissionais que fazem somente injeção, só injetam um produto e só vem dinheiro nisso, sabe? Uhum. E o dinheiro é bom, ajuda bastante na nossa vida, né? Só que Sem dúvidas. o que eu percebo é que existem muitos pacientes, muitos alunos, muitos profissionais frustrados, muitas pessoas que precisam realmente de cuidado, pessoas que precisam ser acompanhadas, acolhidas, e a gente quer transformar essas vidas, sabe? E além disso, né, esse negócio, essa empresa, ela não é minha. Esse negócio ele está aqui para servir essas pessoas. E a gente quer ajudar outras pessoas. A gente tem ações sociais que a gente faz todos os anos. A Laís, inclusive, participou comigo no ano passado, no Dia das Crianças, lá no Jardim Moriçaba, né, no bairro onde eu nasci. Onde que é esse... Em Campo Grande, Senador Campo Grande Vasconcelos. mesmo. Senador Vasconcelos. A gente levou, foram quantas cestas básicas? Foram 32. 32, entre 30 e 40 cestas básicas, né? Para aquela Fora os comunidade. brinquedos, né? Brinquedos. Então foi assim, algo muito legal. Incrível. Todos os anos a gente faz isso. A cada ano que passa a gente aumenta, né? Esse ano, por exemplo, todos os anos eu sempre fui sozinho. Esse ano já fui com a Laísa, fui com o amigo Rodrigo também. E assim, muitas pessoas ajudam e esse ano não vai ser diferente, a gente vai Com estar lá certeza. também. A gente vai com um caminhão esse ano. Em nome de Jesus, vai ser ótimo. Que legal. E por falar em transformar vidas, você tem exemplos de alunos, de pacientes que você já transformou vidas? Sim, como paciente, eu tenho algumas dezenas de pacientes que foram transformados, assim, que marcaram minha vida, né? Não dá para falar de todos, Sim. mas eu vou falar bem rápido de um caso de uma paciente que a gente fez uma rinomodelação nela. Para quem não sabe, a rinomodelação é a construção de um nariz, né, através ali de preenchedores ou até fios. No caso, ela a gente fez fios. E quando a gente terminou de fazer o procedimento, ela estava chorando. E eu fiquei preocupado, falei, caramba, será que ela tá sentindo dor, alguma coisa, né? E antes da gente fazer o procedimento, ela falou, olha, o meu nariz me incomoda muito, ela tinha um nariz muito caído, ela tinha 58, 60 anos, né? E quando a gente terminou de fazer o procedimento, ela tava chorando, a gente tem inclusive esse vídeo lá no Instagram. E eu falei, poxa, tá tudo bem, né? O que aconteceu? Eu vi que ela tava emocionada, ela falou, olha, eu tô emocionada porque durante alguns anos, a pessoa com quem eu convivia, ela sempre que a gente brigava, ela sempre falava do meu nariz, sempre ela Nossa. falava do meu nariz, sempre apontava esse defeito que isso me incomodava muito. Então ela via aquilo ali como uma tristeza profunda. E quando ela se viu no espelho, nossa, ela ficou muito emocionada. Foi assim uma emoção Que legal. para todos Demais. nós. E nós inclusive Imagino. fizemos esse caso no curso, né? Durante o curso foi feito pelos alunos juntos comigo, né? E profissionais, né, são vários também, mas uma profissional que foi transformada e que, assim, hoje transforma várias vidas é a doutora Natália Ortiz. Ela, na época, ela era biomédica, hoje ela está fazendo medicina, está cursando o primeiro período de medicina. Eu lembro que, na época, ela sempre ficava, numa das clínicas, né, que eu atendia, ela ficava ali olhando, assim, ela trabalhava numa outra sala fazendo micropigmentação, outros procedimentos. E quando dava um espaço, ela ia lá, abria a sala e ficava, posso ver, doutor? Claro. Aí a gente conversou, ela fez o treinamento e ela conseguiu trocar de carro, conseguiu alugar a própria sala, comprou algumas coisas para ela, material, tá fazendo medicina agora. Então, assim, além de vários outros casos, né, que a gente nem teria tempo para falar, mas
são dois casos que que eu me lembrei agora e chamam muita atenção, né? Que eu sempre falo para Marcou, todo né? mundo. Muita coisa, muita coisa. Isso é legal, assim, você ver esses casos, porque mostra realmente que a parada funciona, né? A Sim. história é real. Acho que a prova social é muito importante para tudo que a gente tem na vida, né? Porque nem sempre a gente tem alguém próximo para nos indicar, mas a gente pega referências, né? E você acha que através dessas referências você pode também na mentoria ensinar para as pessoas como construir uma posição de autoridade na área? Você tem essa pegada também um pouco de marketing, de posicionamento? Como é que é isso? Sim, sim. Hoje, uma das coisas que mudou, né, do início para cá, principalmente com a chegada da Laísa, foi isso. Além da gente falar dessa parte teórica, que é super importante, né, falar da parte dos injetáveis e tudo mais, a gente, até então, nesse ponto, a gente só está treinando um profissional, seja ele o dentista, ou seja o biomédico, né? Agora, quando a gente fala de gestão, a gente está deixando de ser um profissional injetor e a gente está começando a ser empresário. Então, a mente, ela já muda, né? E um grande defeito que eu vejo é que a faculdade, ela ensina, né? Algumas ensinam muito bem, outras nem tanto, mas ela ensina a parte técnica. Ela ensina Operacional. você a ser operacional. Ela não te ensina a abrir uma clínica. É. Ela não te ensina a gerir o seu negócio. Ela não te ensina que você precisa ter o seu próprio prolabore, né? Empresa e pessoa física. Então, a ideia é exatamente cuidar dessas pessoas, né? Orientar, porque eu tive esse problema. Eu tive essa dor por muito tempo e eu precisava de ajuda e ninguém me ajudava, sabe? Os cursos sempre falavam assim, não, Botox, o preenchedor foi muito bom, mas isso era uma dor, porque todos os profissionais sofrem desse problema. E aí eu vi pessoas que ganhavam muito dinheiro, profissionais que faziam procedimento, ganhavam dinheiro e viviam endividados. É. Não conseguiam, às Nossa. vezes, comprar um produto de 2 ou 3 mil reais, sabe? Viviam com dívidas. E é engraçado que a pessoa fala assim, pô, eu não tenho dinheiro, mas na verdade, assim, ela não tem gestão. E Uhum. aí você fala assim, bom, então vou virar um bom gestor, vou começar a fazer um curso, vou lá pro Sebrae fazer um curso, né? Mas o primeiro passo é mudar a mente, né? Mudar a mentalidade. E quando a gente traz isso com clareza, né? Traz isso, e às vezes por uma escassez, assim como eu passei na minha infância, eu sempre queria comer, queria fazer as coisas e eu não podia, e aí essa escassez é o que me fazia sempre querer gastar. A primeira oportunidade que eu tive de comprar um carro, fui lá, comprei um carro, parcelado, financiado, foi, mas eu fui lá e comprei. A moto foi, e aí foi indo. Então, a gente se vê como um destaque, né, o diferencial, não só por tudo que a gente já passou, né, por todas essas provas sociais, mas por hoje a gente também ter uma equipe que complementa tudo isso. A Laísa com a parte do marketing, ela fala super bem sobre isso, a parte jurídica, a parte de gestão. Então, assim, a gente traz realmente para a nossa realidade. Quando a gente está lá na clínica, quando a gente está na mentoria, eu abro o meu aplicativo de todos os pacientes. A gente mostra os números reais da clínica. Uhum. Não é nada fictício. Eu mostro lá, o paciente pagou As isso. planilhas A também. gente tem lá o paciente. Porque assim, a pessoa precisa enxergar isso. É possível, aconteceu comigo e vai acontecer com ela. E muito Sim. mais. Antigamente eu atendia um paciente e esse paciente pagava lá no Botox, sei lá, R$ 700, R$ 800, assim, ó, suando para pagar. E hoje em dia tem paciente que chegou na clínica e gastam 14, 16, 20 mil Uhum. reais, assim. E isso para mim hoje E tem que ainda ser pagam à normal. vista, Sim. né? Sem problema, sem chorar. É. E a visão tem que mudar, a mentalidade tem que mudar, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente vive preso, onde um dentista tem que ganhar R$ 300, né, R$ 100 por mês, a gente vai viver a vida assim. Talvez aumente um pouquinho. E isso vai perpetuar em várias outras áreas da vida, sabe? Verdade. E é aquela máxima, né? Se a gente não dá valor pro nosso trabalho, que a gente, né, conquistou tanto ali para estar naquele determinado lugar, quem vai dar? Se a gente não dá esse Exatamente. valor, quem vai dar? Não vai acontecer. Mesma coisa para advogado, né? Quantos advogados aí entram numa causa e nem cobram nada? Então é Exatamente. uma forma de trabalhar. Mas aí também a gente se pergunta por que tem tantos advogados frustrados. Exatamente. E assim, isso é bem polêmico, porque assim, cada categoria, né, cada profissão tem ali os profissionais que realmente se destacam e aqueles outros que ficam ali brigando, né? Uhum. E uma vez eu vi uma frase, e isso se aplica para qualquer profissão, mas é o seguinte: tem gente que está na fila do milhão e está lá por engano. Ela acha que ela quer ser milionária, mas ela não quer, na verdade. E isso realmente estraga o mercado, isso realmente dificulta muito. Mas quando a gente enxerga realmente
o nosso propósito, quando a gente enxerga o caminho que a gente quer seguir, quando a gente escolhe pessoas para a gente modelar, quando a gente escolhe uma pessoa para aquela pessoa ser o meu mentor, as coisas já mudam, né? E assim, Total. Sim, perfeito. e não muda do dia para a noite. Não muda. Não é assim, comprei um curso, pronto, agora mudou. Não. É o É um tempo. processo, É o né? processo. É o processo. E o primeiro passo para isso acontecer é realmente trabalhar a mentalidade. É o que eu acredito, cara. Prada, estou adorando o que a gente está conversando aqui. E eu queria saber o que você enxerga de diferencial na sua mentoria. Certo. A excelência, que a gente entrega tudo isso. O acolhimento. Como eu falei para vocês, assim, a gente recebe diversos profissionais frustrados. E a gente está ali exatamente para cuidar dessas pessoas. Não só eu, mas toda a equipe. E o conteúdo que a gente entrega muito mais do que os alunos vão buscar, sabe? Todas as vezes que a gente está lá, a gente se entrega literalmente. A gente quer entregar tudo. Não existe segredo, não existe aquela até coisa mágica, o pulo do gato. A gente entrega tudo, tudo. E mais um pouco. A gente quer realmente que essas pessoas sejam capazes de fazer o que eu faço na minha clínica, que tudo que eu ganho, tudo isso, ela também ganhe, que ela faça também. E além disso, ela faça melhor do que eu. Eu quero que ela realmente seja um profissional de alta performance. Esse é o desejo do meu coração todas as vezes que as turmas se iniciam, todas as vezes que eu conheço um profissional. Esse é o desejo do meu coração. Muito legal, assim, esse realmente eu acho que tem que ser a visão, né? Eu acho que combina bem com que, até seria uma pergunta, né? Mas que você acabou falando aí da tua visão como cristão, né? Para tua área profissional, né? Tua visão como cristão para a questão da mentoria. Acho que tem muito a ver com isso de você entregar um serviço de excelência, né? Mas tem uma outra pergunta interessante também. Assim, embora vocês sejam de áreas diferentes, né? Na prática, hoje, vocês podem se dizer, assim, que vocês têm uma espécie de sociedade de trabalho, assim? Como é que vocês enxergam isso? É possível um casal trabalhar juntos ou não? Bom, aqui estamos, né? É polêmico isso, né? Mas assim, a gente vai falar o que acontece na nossa vida, o que serve para nós. E eu digo que sim, né, amor? A Sim. gente, desde quando a gente se conheceu, a gente já começou a trabalhar juntos, né? A gente nem namorava, a gente nem ficava, nem tinha nada, assim. Realmente a gente quis se ajudar. A Laísa sempre esteve disposta ali a me auxiliar na clínica, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, ela viu diversas coisas que poderiam melhorar. Sim, vários Ela gaps. trouxe ali pra gente ali muitas ideias, trouxe muita clareza, ajudou bastante a gente. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse sincronismo, essa harmonia, essa coisa. A gente tem conflitos. Vindo pra cá, inclusive, a gente teve uma questão que a gente estava conversando. Só que assim, no meu ponto de vista, o que precisa estar claro é exatamente o papel de cada um, né, amor? Sim, total. Eu acho que super combina amor e negócios. Eu acho que se complementa, né? Nós nos complementamos bastante. E eu acho que a gente só tem que estar bem alinhado, definir, né, todas as funções, tudo direitinho, tá sempre tendo essas reuniões de alinhamento, né, que a gente Sim. tem sempre. Mas eu acho que é algo que pode potencializar o seu negócio, sabe? Eu sinto hoje que o meu marido, ele potencializa o meu escritório e eu sinto também que eu potencializo a nossa clínica. Então, é o nosso, né? Nós dois queremos crescer em ambas as empresas. São dois CNPJs, porém, nós dois estamos envolvidos em ambas. Então, por exemplo, eu não faço nada sem a autorização dele e ele não faz nada sem a minha autorização. Não é a autorização propriamente dita, mas é a concordância. Então, eu não quero fazer algo que ele não concorde. Né? Então a gente sempre senta, a gente conversa, a gente troca. Olha, por que você não quer isso? Me explica, traz pra mim. Então essa clareza e esse alinhamento eu acho essencial para que ambos os CNPJs prosperem ou enfim, que vocês tenham um ali compartilhado, né? O Afinal nosso de caso são contas, dois. nós somos um só, né? É, Quando a gente casa, a gente se Exatamente. torna um só. Então, assim, no início eu pensava assim, caramba, meu dinheiro, pô, agora ela vai isso, aquilo, outro. E quando eu entendi que realmente a gente vira um só, eu quero mais é que ela fature muito mais do que eu, ganhe e me aposente, inclusive, né? Pra eu ficar em casa passando, lavando Sempre roupa, brinco né? falando isso pra você, não. Quero me aposentar, já pode começar a Pois ganhar é. milhões. Coisa boa, né? E assim, a gente torce um pelo outro, a gente quer sempre ver o sucesso um pelo outro.
Acho Sim. que não é disputa, é assim, realmente assim, a soma, sabe, dos dois. E é o que a gente tem sentido cada vez mais. Total. Quando a gente fala assim, poxa, cuidado, isso, aquilo, outro, vocês são muito. Tem um pouco tempo que vocês se conhecem, né? Pra quem não sabe, tem mais ou menos um ano que a gente se conhece. E que a Mas gente noivou e que a a gente gente noivou, casou. casou, né? E realmente é muito pouco tempo, mas assim, são as escolhas, né? A gente pode escolher, ou a gente vai ficar vendo assim, vamos ver ali, ou a gente vai e faz. Fazer dar E pra certo. mim, assim, ou tá ou não tá, irmão. Então, vamos com tudo. É, E é isso. Daqui a pouco vem mais negócios, vem outras coisas juntos. com Quero certeza. ver minha esposa Amém. cada vez mais bela, mais próspera, viajando muito e me levando junto com ela também, né? Legal, legal. É isso. Com certeza aí a gente vai ter outras oportunidades para conversar especificamente mais a fundo sobre relacionamento e negócios, né? A gente tem a mesma questão também, a gente tem negócios juntos, tem o podcast, tem Legal. o estúdio de estética da Luciana, né? Sim. Aqui em Caraí. Legal. E eu também acho que soma, né? Tem atrito, é Soma. normal, mas tem que saber lidar com isso. E algo que a gente estava conversando é exatamente a questão de tanto habilidades complementares, né? Independentemente se é marido, esposa, filho, sobrinho, é você ter pessoas que têm habilidades complementares no teu negócio. E se for algo realmente envolvimento direto, é a questão, poxa, a pessoa está sendo remunerada por isso? Não, e você tem aquela limitação, mas isso aí é um assunto muito, muito complexo, Tem assim, que ser um episódio só disso, né? só para Exato. É o pra gente próximo conversar. episódio já. A gente faz um próximo episódio. E para a gente caminhar para o final aqui da nossa conversa, vocês têm aí alguma história, principalmente, o Prado aí, uma história interessante para contar que você gostaria de deixar aí sobre paciente, sobre um mentorado, seja uma história engraçada, alguma história aí que você gostaria de contar? Eu lembrei agora aqui de duas histórias, assim, sabe? Uma história até um pouco engraçada, que era de uma paciente que ela sempre no Instagram, assim, me acompanhando durante 2 anos, assim, quase 3 anos. E ela ali já tinha mandado mensagem direct, queria fazer e tudo mais, era o sonho da vida dela. E aí, quando ela pessoalmente foi no consultório, ela ficou, assim, encantada, né, comigo, assim, com o atendimento, com tudo isso, assim, né. Ela falou assim, poxa, doutor, parecia que isso tudo era fake, né, que era de mentira. Mas ela, foi tão legal, assim, ver a alegria dela, né, foi satisfatório. E a segunda história que eu lembro foi de uma paciente que eu atendi em São Gonçalo. Eu estava ainda no início, assim, da carreira. Ela foi lá fazer toxina botulínica, Botox. Foi com uma sobrinha dela, uma neta dela. E era uma senhora, devia ter os seus 55 anos, mas assim, com a pele bem castigada, sabe? E eu vi no rosto dela, assim, o sofrimento da vida dela, assim, sabe? Ela usava roupas bem simples. E ela fez o Botox. Era o sonho da vida dela, era fazer Botox. O sonho da vida dela. E aí, na hora de pagar, eu lembro como fosse hoje. Foi R$ 800 que ela pagou em dinheiro. E ela tirou nota de R$ 2, nota de R$ 5, nota de Nossa. 10, nota de 20. Eu falei, caramba, tá com dinheiro trocadinho. Ela falou, não, é que eu trabalho no sinal vendendo pano. E ela foi lá fazer o Botox. Eu fiquei assim, nossa, tipo, meu Deus. Foi algo assim muito forte pra mim, sabe? Imagino. A dedicação dela, assim, o esforço que ela Sim. teve para não só para juntar o dinheiro, para poder ir lá fazer, realizar o sonho dela. Eu falei assim, cara, olha só o que eu sou capaz de fazer, sabe? Realizar um sonho de uma pessoa. E isso tudo aconteceu graças a todo esse trajeto, toda essa caminhada, sabe? Então, toda vez que isso acontece, toda vez que eu tenho a oportunidade de atender um paciente, assim, com uma história como essa, até mesmo um aluno mentorado, teve um mentorado com uma trajetória muito parecida, né, que durante algum tempo ela se formou, queria muito fazer o curso, a mentoria, e não tinha condição financeira de fazer, conseguiu ali arrumar e foi lá e fez, e hoje ela está fazendo sucesso também. Então, todas as vezes que eu recebo essas pessoas no consultório, né, seja como paciente, seja como o aluno, né? Inclusive você que está assistindo esse podcast agora, é uma honra para mim, é um prazer enorme ver você feliz, transformar a sua vida, seja como paciente, seja você como profissional. E o que eu quero dizer para você é que tudo que acontece na minha vida pode acontecer na sua vida também. Eu quero transformar não só a sua vida como um paciente, deixando você mais bela, mais bonita, trazendo a sua melhor versão, mas você também que é profissional da saúde. Eu quero te ajudar também.
Se você precisar de ajuda, pode contar comigo, pode contar com a minha esposa. A gente está aqui e a gente existe exatamente para servir vocês, para ajudar vocês, auxiliar vocês a tudo isso que a gente passou. E a gente quer passar junto com vocês. Queremos que novos profissionais Com entrem no certeza. mercado para poder Legal. florescer esse mercado, né? Com bons profissionais, pessoas competentes, pessoas sérias que realmente cuidam de pessoas e não só injetam um produto. Exatamente. E essa história que você falou dessa moça que vende pano no sinal, na verdade ela demonstra aí, não é a futilidade, algumas pessoas podem até pensar, mas pelo contrário, demonstra a importância da Exatamente. autoestima, Autoestima, né? Dela se total. cuidar. Para uma pessoa que está nessa situação de emprego, mesmo essa pessoa que a gente não esperava, né? Ela também precisa se cuidar. Ela Sim. também... Óbvio que existe uma questão de prioridades, só que a gente não sabe colocar a prioridade para vida dela, o que ela passa, o que ela enxerga, como uma questão de maior ou menor prioridade, Exatamente. né? Então, se isso realmente chegou a tocar na vontade dela fazer, cara, porque aí realmente a autoestima dela precisava realmente mudar. Exatamente. E assim, não só isso, mas ela precisava de algo mais, né? Eu poderia simplesmente atender ela em 10 minutos, 20 minutos, que é o tempo para fazer um botox, mas é uma responsabilidade minha hoje acolher essa paciente, né? Acolher Perfeito. essa pessoa, né? E lá no consultório, uma das coisas bem legais que a gente faz é quando esse paciente chega lá, a gente tem ali um violão, tem uma música, né? A gente sempre Tem traz momentos de um louvor. momento bem descontraído, sabe, para aquela pessoa, para ela se sentir realmente amada, ela se sentir Nossa, que incrível. acolhida, né? Acho que esse é um dos nossos diferenciais, é expandir o amor, sabe? Isso nossa, é muito bom. Eu já quero Legal. ir nessa clínica, gente. Você precisa É bom. conhecer, Já você vai ficar apaixonada. preciso conhecer. Muito legal. Todo mundo que entra lá chora, viu? Ou chora de emoção ou de alegria, não chora de dor, dor não. Exato. Na hora de botar a mão no bolso também não chora, não. Não, Paga com alegria. alegria, né? Poxa, isso é bom demais. Legal. É verdade. E assim, tá caminhando pro final, né? Agradeço muito a presença de vocês aqui. Oh, obrigado, cara. E deixar também para vocês colocarem aí, divulgar as redes sociais de vocês para quem está nos assistindo. Como é que encontra vocês, né? Prado como profissional da harmonização orofacial, Laísa como profissional advogada na área de direito médico, né? Onde que a gente acha vocês? Sim. Então, nós estamos no Instagram, né? Nós estamos sempre ali postando, sempre colocando Sim. ali nossa vida. O meu arroba é @Laísa Padão. O arroba do meu marido é Dr. Prado Fernandes. E a gente, assim, tá sempre colocando ali informações, conteúdos, compartilhando sobre as nossas vivências, as nossas experiências, coisas que a gente passou e que a gente quer realmente, né? Que aquela pessoa não passe por aquilo, consiga pular um Exatamente. degrau, consiga fazer diferente, consiga ali cortar um caminho de certa forma, né? Então, a gente tá aqui pra isso e, na verdade, a honra foi toda nossa. Foi incrível estar aqui com Pô, vocês. foi ótimo. Ó, e eu ia falar uma coisa pra vocês, hein? Se vocês seguirem a gente agora, dá uma sorte terrível, hein? Segue a gente agora aí, @Dr. Prado Fernandes, @Laísa Padão. Lá no link da bio tem todos os contatos que você precisa, tanto para mentoria, para os agendamentos, no da Laísa também. E a gente quer muito conhecer você, a gente quer muito poder acolher você, cuidar de você também. E, Lucas, é um prazer estar aqui com você. Igualmente. Obrigado à sua digníssima esposa. Vocês são incríveis. Obrigado Prazer pela todo recepção, nosso. viu? Muito Foi honrado com o maravilhoso. convite. E estamos juntos. Obrigado aí também por ter aceitado o nosso convite, né? Sim. Eu e a Luciana ficamos muito felizes, Felizes e honrados. né? Vamos colocar nossas redes sociais também para você que está nos assistindo aqui, que além do estúdio Podcast Niterói, @Podcast Niterói, extremamente criativo para você que é de Niterói, né? Se quiser ser de outra cidade, São Gonçalo, enfim, é do Rio de Janeiro, também está super convidado a conhecer o nosso estúdio. Meu Instagram pessoal é @LucasDeSouzaSantos. E a Luciana, fala, Moura, os procedimentos que você faz aí e o teu Instagram. O meu Instagram é Luciana R Beauty. Eu sou micropigmentadora, especialista em lábios e também faço brow lamination, lash lifting, design de sobrancelhas, microagulhamento, todos esses procedimentos estéticos faciais no meu estúdio. Ela cuida da mulherada toda. Da beleza. Isso aí. Ué, os homens também. renova. Faz minha sobrancelha aqui que de vez em quando vira uma sobrancelha de idoso. Sim. Um fio maior do que um fio de cabelo, né?
Aqui a gente renova a autoestima também. Arrasou. Perfeito. Obrigado à sua audiência e até o nosso próximo episódio.